Fala galera do YouTube, Jansen Brito, do canal Jansen Brito e as Abelhas, e o vídeo de hoje é de extrema importância para que você entenda como é a dinâmica de um enxame de abelha melípona, onde as castas, aquelas diferentes tipos de abelhas, vão influenciar no desenvolvimento do seu enxame. Então a gente vai abordar a discussão em relação à origem dessas abelhas, a operária, o zangão e a abelha rainha, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se gostar do vídeo, deixa aquele joinha, compartilha o vídeo, ativa as notificações, beleza? Inicialmente, as abelhas têm suas castas definidas a partir de alguns processos que a gente vai evidenciar agora. As abelhas formam uma colônia a partir da interação entre abelhas de castas diferentes, e essas castas surgem da seguinte forma. A abelha operária é uma abelha diploide, Ela surgiu a partir de um ovo fecundado, e essa abelha vai ter como principais atribuições a manutenção geral do enxame, beleza? Ela surge a partir de um ovo onde teve o cruzamento do zangão e da rainha. Existe um mecanismo entre os insetos chamados protoandria e protogenia. Seria a determinação do sexo entre os indivíduos. E essa relação de interferência da estação ou interferência do ambiente faz com que às vezes você não tenha sucesso em uma multiplicação. Você divide um enxame e dá tudo errado de acordo com o que você esperava, beleza? Eu vou explicar exatamente por que isso acontece. Em relação à determinação do sexo dos indivíduos, em algumas épocas do ano é comum o nascimento de mais fêmeas, as operárias e as princesas ou rainhas virgens. E em outras épocas do ano nasce mais zangão. É por isso que é comum você observando nas suas abelhas você achar muita princesa pelo chão, Isso é a época. Então, às vezes, o indivíduo faz uma multiplicação, uma divisão em uma época que não está propícia ao nascimento de zangão, e aí o que é que vai acontecer? A temível formação da colmeia zanganeira. Todo mundo já deve ter visto isso aqui, um disco de cria irregular, totalmente deformado e com um interior onde apresenta-se um ovo ou dois ou até mais ou nenhum, e desses ovos no máximo que pode nascer são zangões, e aí o enxame vai ficar zanganeiro, beleza? Então, para saber de fato qual a real importância do tempo certo da divisão, é exatamente baseado na genética dessas abelhas, no próprio metabolismo e na biologia delas. As atribuições, as funções desempenhadas pelas operárias estão totalmente relacionadas com a idade delas. A partir do momento que uma abelha operária nasce, é como se já existisse uma atribuição para ela. Nutrizes são aquelas abelhas que vão se encarregar de alimentar as novas abelhas operárias. Quando nascem, elas não saem do enxame em busca de alimento. Isso aí fica a cargo de abelhas operárias mais velhas. Já as abelhas mais maduras, elas percorrem todo o interior do ninho, são responsáveis pela produção de cera, pela manutenção do enxame, e elas vão em busca do néctar e do pólen, além de resinas e outros materiais que elas possam encontrar no ambiente. Ela vai inicialmente passar um certo período dentro do enxame, até que ela atinja uma maturidade suficiente para fazer a busca de materiais externamente. Assim que você pensa em dividir um enxame, você tem que ter essa noção. Quais abelhas tem que estar naquela divisão para que a divisão tenha sucesso? Se você faz uma divisão de um enxame sem se preocupar nos tipos de abelhas que deverão estar naquela divisão, fatalmente essa divisão vai definhar. E aí pode surgir um problema seríssimo. Você faz uma divisão onde, pela própria influência do ambiente, não tem zangão. E aí o que é que vai acontecer? Vai ter lá um monte de operárias nascendo, não vai ter princesas ou rainhas virgens. E o que é que acontece? Uma dessas operárias, geralmente aquela que faz a postura daquele ovo infértil para que a rainha consuma antes de fazer a postura do ovo fecundado, vai assumir a função
de rainha. É o que o mestre Capas chama de rainha obreira. É uma abelha operária que passa a realizar posturas no lugar de uma rainha devido à sua ausência. Isso vai acarretar na formação dos enxames zanganeiros, já que o zangão ele nasce sem que haja necessidade de se cruzar, ou seja, a rainha ou uma abelha operária obreira, ela pode fazer a postura de um ovo e esse ovo não vai originar nem princesas nem operárias. Só pode resultar na formação de zangões, já que eles são haploides, eles têm a metade da informação genética tanto das abelhas rainhas como das operárias. Tranquilo? O zangão, para quem já tem uma certa experiência, ele é facilmente identificado dentro do enxame. E essa abelhinha aqui que tem as antenas geralmente ficam levantadas, né? Já que não é função do zangão tatear o ambiente e procurar alimento. Então, a antena dos zangões não é tão desenvolvida como a antena das operárias e das rainhas, que tem uma comunicação intensa. Ele, quando nasce, basicamente desempenha as funções de uma operária. Só quando ele atinge a maturidade sexual, que isso é praticamente finalizado quando ele sai do enxame para fazer aqueles voos, né? O voo nupcial. E assim que eles fazem essa revoada e voltam para o enxame, é o momento que caracteriza a maturidade sexual do zangão. Aí ele já pode cruzar com a rainha e dar origem às operárias e às futuras rainhas virgens. E finalmente vamos falar dela. A abelha rainha, ela comanda, ela organiza o enxame a partir da atividade de feromônios. Em um disco de cria com aproximadamente 100 células, fatalmente aí você vai encontrar 4, 5 até 10 princesas ou rainhas virgens que irão nascer. Beleza? Fatores como a temperatura e a quantidade de alimento, a oferta de alimento, a florada, podem influenciar na postura da rainha. Isso explica, por exemplo, porque no inverno diminui-se a atividade, né? Não tem florada, a atividade vai diminuir das operárias buscando alimento e a própria abelha rainha dá aquele stand-by na postura dos ovos. E assim você passa a entender que a meliponicultura ela exige um certo conhecimento. Logicamente existem pessoas mais antigas que criam as abelhas das formas mais rústicas, às vezes tem um ou outro problema, mas é preciso que você entenda não só do manejo, você também entenda um pouco dessa dinâmica do metabolismo das abelhas. Até porque, se você quer que o enxame produza mais, você tem que associar a questão ambiental, as estações do ano, a oferta de alimentos, são todos fatores que vão influenciar na dinâmica do enxame. Fatores também como, por exemplo, a espessura da caixa na madeira. Se você mora numa região mais quente, não é tão interessante você ter caixas muito grossas com a madeira com um diâmetro, uma medida muito maior. Mas se você mora, por exemplo, em áreas como sudeste, sul do país, no inverno que é mais rigoroso, as abelhas necessitam de uma caixa um pouquinho mais densa, beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e estude. Suas abelhas agradecem. Valeu, um abração a todos, até o próximo vídeo.